No modelo antigo, para a gente poder ter uma produtividade, eu teria que ter uma equipe gigantesca, né? Para a gente poder atender diversos produtos simultaneamente, né? Então, a métrica do sistema ajudou a gente a inverter toda a lógica de como eu trabalhava. O produto é o mesmo, o processo é o mesmo, o que inverteu foi a lógica de como conceber o produto. E a partir do momento que a gente conseguiu, de fato, classificar produto A de produto B e criar a maneira de se produzir de cada grupo de produto, a gente criou um produto matriz, né? Ele é um produto já totalmente projetado, concebido, com a engenharia toda feita, né? E ele é a raiz de um produto novo. Então, foi a grande questão que realmente fez a gente dar essa alavancada. Então, otimizou em 70% a mão de obra de engenharia sobre o produto, né? Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um caso de sucesso Nomus ERP Industrial. Aqui com a gente está o Ronaldo Areão, que é sócio-diretor da Inoxform, uma indústria localizada em Guarulhos, em São Paulo, especializada na produção de móveis e produtos em aço inox. Ronaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Ronaldo, explica para a gente um pouco melhor sobre quais tipos de produtos a Inoxform fabrica e qual é o mercado que vocês atendem atualmente. A gente é especializado em fabricar produtos sob medida, esse é o nosso principal foco, né? Então, a gente trabalha com inúmeros tipos de produtos, né? E a gente atende diversos segmentos, né? Então, vai desde indústria farmacêutica, com mobiliário inox, a gente atende construção e arquitetura, com mobiliário também, corrimão, guarda-corpo, existe uma infinidade, mas o grande diferencial é trabalhar produtos personalizados para cada cliente, atendendo a necessidade individual de cada um, né? Então, esse é o grande forte nosso, é o grande foco. Sim. Ronaldo, a Inoxform está no mercado desde 2010 e eu queria que você explicasse um pouco mais sobre como foi essa chegada da empresa dentro do mercado industrial, como foi esse nascimento da Inoxform. Olha, então, na verdade, tanto eu quanto o meu sócio, a gente trabalha há praticamente 25 anos nesse mercado, né? Então, a gente teve uma grande escola em outras empresas que a gente trabalhou, né? Chegou um dado momento da nossa vida que a gente percebeu que a gente não cabia mais dentro das empresas, né? A gente tinha ideias de fazer coisas diferentes, de inovar, e a gente ficava limitado por um patrão que não deixava a gente aplicar nossas ideias. Então, a gente resolveu tentar a sorte e aplicar aquilo que a gente acreditava que funcionaria, né? E deu certo, né? Então, a gente usou toda a nossa bagagem, a gente viu tudo que deu errado nas empresas que a gente trabalhou, e a gente simplesmente fez o contrário daquilo que a gente via, né? Então, acabou dando resultado. A gente vem numa crescente aí desde 2010, né? E hoje vocês utilizam o sistema Nomus ERP Industrial para fazer a gestão da Inoxform, mas antes de fazer a implantação do sistema, como era a gestão da empresa? Olha, então, antes a gente fazia totalmente no Excel, né? Então era um negócio bem complicado de gerenciar, mesmo a gente tendo bagagem em formular fórmulas no Excel, maneiras de a gente utilizar diversas planilhas integradas para que a gente pudesse ter resultado e a gente conseguir ter um certo controle, né, da informação, acaba ficando muito engessado, é bem difícil de gerenciar. Principalmente porque você não tem a resposta em tempo real, como o sistema dá para a gente, né? Então, qualquer número que a gente tivesse que obter, a gente tinha que ter uma semana de análise sobre números. Como a empresa é relativamente pequena, a gente ainda tem muita função operacional, né? Ocupa ainda tempo da gente. Então, você acaba não tendo tempo para poder fazer essas análises, né? Então, isso mudou completamente, né? A ideia da gente implantar o software no começo é porque a gente, como vem ano a ano investindo, 2018 a gente fez um investimento, né, em uma máquina automática de corte, era uma parte da produção que a gente terceirizava, então a gente passou a fazer essa produção interna, e a ideia sempre foi, além de investir para atender a nossa produção, era diversificar o nosso negócio, né? Então, hoje eu atendo também, o meu próprio concorrente compra serviço de mim. Então, aquilo que eu comprava
hoje eu passo a vender para o meu concorrente. Então, isso gerou para a gente uma nova gama de produtos, né? Uma nova realidade, porque quando você atende indústria farmacêutica, são relativamente pedidos grandes, então você tem que gerenciar num ano, a gente gerenciava antes do sistema em torno de 200 a 300 pedidos por ano, né? Então, se você olhar, dividir isso por mês, por semana, é pouquíssima coisa, né? E a partir do momento que a gente entrou nesse mercado de serviços, são inúmeros pedidos pequenininhos, né? Então, vem pedido de R$20, pedido de R$100, que é um mercado que é carente, que o meu concorrente de serviço de corte não quer atender. Então, a gente enxergou essa oportunidade de atender o pequeno, né? Que é aquela pessoa que precisa do serviço, mas como não tem um lote expressivo, não tem atenção do mercado. Então, a gente abraçou esse mercado carente e isso gerou um problemão para a gente, para gerenciar. Porque antes eu fazia 300 OS por ano, hoje eu faço 500 pedidos por mês. Então, como gerenciar tanta informação na mão? Não tem como. Então, a gente já tinha o planejamento de a gente encontrar um sistema, mas eu não queria um sistema que só se limitasse ao faturamento, ao que todo o RP faz. Eu queria alguma coisa que fosse mais aprofundada, que realmente tivesse interligação com a fábrica, que é a alma do negócio. E pesquisei por muito tempo, fiquei namorando a Nomos por muito tempo, vi todos os vídeos e tudo que tinha na internet de tutorial, de informação, entrei em contato com a Nomos, eles fizeram uma apresentação, e um investimento super compatível, né, com a realidade de uma empresa pequena, e foi, assim, uma escolha muito bem acertada, porque em uma semana de implantação, a gente já começou a ver resultado, porque a metodologia de implantação que a Nomos utiliza facilita muito, porque você vai implantando por módulos, e o primeiro módulo que você implanta em um dia, você já consegue usar ele, então você não precisa de outros departamentos estarem implantados para você começar a absorver o que o sistema pode te oferecer, e usufruir, né, do que o sistema tem, né? Então, assim, em 10 dias a gente já estava gerenciando toda a parte comercial já do sistema no software já, e a gente viu uma facilidade tremenda, porque eu tinha um gargalo de abertura de ordens de produção gigantesca, porque praticamente era uma a uma, manualmente no computador, e hoje a gente faz uma proposta, vira um pedido em exatos 2 segundos, né? Então, foi um salto, assim, sem precedente para a gente. Então, me abriu um espaço para a gente poder começar a pensar em números, né? E aí mudou muito a nossa visão desde a implantação. Realmente, Ronaldo, o método de implantação da Nomos, ele é capaz de abarcar a disponibilidade que o cliente tem para poder absorver essa implantação. Então, aqueles módulos que vão sendo implantados, que vão sendo finalizados, já ficam disponíveis para uso, sem ser necessário esperar todo o projeto ser finalizado para poder ter a virada do sistema ou a utilização desse novo software, e isso é bem relevante porque assim vocês conseguem já ver o resultado de maneira muito rápida, né, como você comentou. Ronaldo, você comentou algo que me chamou bastante atenção, que foi o ganho que vocês tiveram a partir da geração da proposta pelo sistema. E hoje vocês fazem todo o processo de formação de venda, a parte de orçamentos, inclusive de discriminação daqueles materiais que são a cargo de compra pelo seu cliente. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre como essa funcionalidade ajuda a Inoxform no dia a dia. Bacana. Olha, então, a grande dificuldade de se trabalhar no mercado sob medida, primeiro, achar um sistema que se adeque a essa dificuldade. Cada dia a gente tem um desafio diferente, porque a gente vai trabalhar com um produto similar a um produto que você já fez, porém é diferente, né? Então, você tem particularidades individuais para cada pedido, né? Então, você personalizar uma produção é desafiador. E aí, o que o Nomos trouxe para a gente de benefício, né? Primeiro foi a visão de produto que eu não tinha, né? Eu tenho bastante bagagem de fábrica, mas eu não tinha essa visão de a gente poder classificar os produtos por grupo, né? Uma coisa tão banal, assim, tão simples falando agora, que chega a ser até
pequeno, né? Mas isso foi fundamental para a nossa nova estratégia, né? Antes, para você ter uma ideia, o cliente me pediu um armário, por exemplo. Eu orçava para ele um armário. Dado um tempo, o cliente pediu um gabinete. Eu fazia para ele um gabinete, mas gabinete e armário são as mesmas peças, só muda a nomenclatura, né? Só que para atender a necessidade do cliente, eu adequava o meu descritivo ao que o cliente solicitava, para que não tivesse nenhuma confusão do que o cliente solicitou com aquilo que eu estou ofertando, né? E eu inverti essa lógica, né? Então, eu filtrei todas as gamas de produtos que a gente possa trabalhar, isso gerou em torno de uns 70 grupos dentro do sistema de produtos, né? E o que o cliente chama de gabinete, eu chamo de armário, ponto final. Ele tem que entender que o gabinete dele é meu armário. E o armário ele tem um processo específico e fixo de produção. Então, se ele é um armário X, ele vai ser fabricado sempre da mesma forma. E a partir do momento que eu classifiquei os produtos, a variável do processo é a medida. Então, eu consegui, nesses quase 2 anos de implantação, a gente classificar o que é o produto. Muitas vezes o cliente pede uma flange, para mim é placa, ponto final. E a placa, ela segue sempre o mesmo processo. Então, eu consegui, através disso, criar uma biblioteca de produtos em 3D no meu servidor, né, alinhada à lógica de cadastro do sistema, né. E isso reduziu em 70% o meu trabalho de engenharia do produto, né. Aí o segundo desafio foi justamente a gente poder criar o produto por completo dentro do sistema, porque enquanto você está implantando, você cria unicamente um descritivo que ele não tem função nenhuma, só tem a função orientativa, né? Mas todo o cálculo, toda a lista de material, todo o trabalho é feito manualmente. A partir do momento que a gente começou a criar produtos de verdade dentro do sistema, mudou totalmente o nosso dia a dia, né? Porque eu crio uma lista de material, são listas complexas, e aí o sistema ajudou a gente muito, porque ele tem inúmeras fórmulas que contribuiu para que eu montasse a fórmula específica para o meu produto, né? E cada produto de cada grupo é uma fórmula específica, então é um trabalho difícil, porém, depois o resultado disso é incrível, porque eu consigo, no momento de gerar uma proposta, eu já crio totalmente a engenharia do produto, como ele vai ser produzido. Então, não depende do que o departamento de engenharia, após o fechamento do pedido, venha se preocupar como esse produto vai ser fabricado, qual que é o material que vai ser utilizado. Isso já está definido a partir da concepção do produto, né? E essa agilidade foi justamente as funcionalidades do sistema, né? Aí, durante esse processo, apareceu justamente esse outro desafio, que, como o meu mercado, ele oscila muito no custo, né? Então, você vê, a gente acabou de vir de uma pandemia, na sequência, teve a guerra da Ucrânia, e o principal fornecedor de níquel, que é o ponto principal, é o custo mais alto da composição química do inox, o principal fornecedor de níquel do mundo é a Rússia. De uma noite para o dia, houve um aumento de 300% no níquel na bolsa. Então, o inox, ele triplicou de preço da noite para o dia, né? Então, isso gerou um desafio, porque como você triplica o seu preço de venda? É impossível, né? Você não consegue vender. Então, gerou a oportunidade de a gente poder ofertar para o cliente, fazer o faturamento direto da matéria-prima. Dessa forma, a gente evita a bitributação, né? O cliente se credita do ICMS da compra, né? E a gente entra com a mão de obra de beneficiamento, né? E aí eu precisava gerenciar essa questão, porque quando você cria o produto, você indica que a matéria-prima vai sair do seu estoque. A partir do momento que ela não está mais no seu estoque, eu tenho que entrar em cada lista de material, em cada produto, em cada componente, e alterar a informação dizendo que essa matéria-prima não vem mais do meu estoque, vai vir do estoque do meu cliente. Isso geraria uma dor de cabeça tremenda, porque a gente tem listas de materiais aqui que pode gerar até mais de 1.000 alterações, né? Então, eu teria que ter alguém dedicado só para isso. Então, eu encomendei com a Nomus essa funcionalidade, e hoje a gente consegue, em 2 cliques, alterar toda a lista de material de um produto, né? Indicando que ele vai ser faturado, vai vir diretamente do meu cliente, para eu poder gerenciar o estoque do meu cliente aqui dentro da fábrica também, né? Então, assim, além de ser um sistema que ele é aberto a todos os tipos de segmentos, né, e você pode implantar da melhor maneira para o seu negócio, ele te dá essa opção de você encomendar também, né.
Sim, realmente, Ronaldo, o sistema ele está em constante evolução e a gente tem várias atualizações que ficam disponíveis, tanto para poder atender às melhorias internas que a Nomus propõe a fazer, a entregar para seus clientes, mas também aquelas melhorias que, como você comentou, são customizações encomendadas especificamente para um determinado negócio e que depois fica disponível para poder beneficiar toda a rede de clientes da Nomus, e assim as indústrias conseguem ter acesso a recursos avançados e recursos específicos que antes não estavam disponíveis. Isso é bem legal. Legal. Bom, então, fazendo um compilado sobre os principais recursos, digamos assim, que o sistema agregou dentro da Inoxform, a gente tem aí como destaque principalmente a questão da mudança dos atributos de produto, né, em relação à lista de materiais, onde você tem ali uma engenharia do produto padrão e você consegue fazer uma personalização a partir do pedido do seu cliente e com isso gerar um orçamento rápido e uma proposta rápida e mais precisa, né? Fazer uma formação de preço de venda também mais detalhada e com mais agilidade para o seu cliente. E também tem essa questão de destaque que seria a possibilidade de discriminar quais desses itens seriam de compra direta do seu cliente e evitar uma bitributação e assim até mesmo conseguir fornecer um preço de venda menor para o seu cliente final, correto? Correto, é isso mesmo. Que ótimo, Ronaldo. A gente realmente fica feliz de ver o ERP na prática cumprindo o seu papel, que seria integrar toda a sua indústria e e automatizar as suas rotinas operacionais e assim te dar a informação correta no momento correto e deixar que você, gestor, e junto com as suas outras lideranças, possam pensar mais estrategicamente no crescimento da empresa e assim a Inoxform possa performar de maneira mais competitiva nesse mercado que já é tão complexo e também passa pela instabilidade, né? Como você comentou, uma instabilidade externa principalmente. Ficamos realmente felizes de ver esse resultado. Gostaria que você comentasse um pouco mais sobre como é a percepção da usabilidade do software pelo seu time. Olha, logo de cara, sim, o pessoal aceitou bem, né? Porque ele é muito intuitivo, né? Não tem segredo nenhum para utilizar, né? Uma grande sacada que eu achei legal, que qualquer coisa que você for fazer no sistema, praticamente é a mesma tela. Então, se eu for fazer uma proposta, for fazer um produto, for fazer um pedido de compra, enfim, o processo é o mesmo, né? Então, assim, ele acaba se tornando meio que orgânico, né? A pessoa consegue fazer sem dificuldades. Todo mundo assustou no começo, né? Porque é novidade, será que eu dou conta? Acho que o susto maior qual que é a expectativa que a empresa vai ter de mim se eu não der conta do recado. E depois de pouco tempo de uso, como todo mundo começou a ver que é muito fácil, né? E, na verdade, muito mais fácil do que o jeito que a gente trabalhava antes, né? Então, você vê, hoje é muito simples a gente poder rastrear onde está um produto, né? A gente precisa de um prazo de entrega, eu clico no sistema, em 5 segundos eu consigo ter uma resposta para o cliente, eu consigo analisar se eu estou dentro do prazo, se eu vou conseguir atender. No nosso ramo, no sob medida, tem particularidades, né? Como mesmo você já tendo feito inúmeras vezes produtos similares, quando você muda qualquer coisa no processo, pode dar ruim, né? Chega na fábrica, alguma coisa não deu muito certo, né? Porque tem o fator humano, né? Então, a pessoa está no dia a dia, errou uma coisinha aqui, outra coisinha ali, então a gente vai de imediato para corrigir, para que os erros não aconteçam novamente. Então, a gente tem toda essa rastreabilidade de a gente poder criar os projetos dentro do sistema também, de a gente poder reportar as perdas, reportar o que aconteceu de errado nas ordens de produção, e tudo isso aí contribuir para que esse mesmo erro não aconteça. Erros sempre vão acontecer, mas a gente procura não errar o mesmo erro, né? E a gente conseguir enxergar com bastante antecedência quando acontece algum imprevisto e, por qualquer motivo, vem atrasar algum prazo de entrega, né? A gente, com antecedência, conseguir comunicar ao cliente e sentir do cliente se isso é um problema para ele ou não. Muitas vezes não é problema. Então, a equipe assimilou muito bem, né? Ela viu que realmente o retorno foi imediato, tirou muito serviço da mão de todo mundo, né? E o nosso objetivo agora está iniciando a implantação na fábrica, né? Então a gente está em fase de teste ainda,
A gente criou totens em todos os setores da empresa, né, para poder acessar o sistema. Então, a gente, através de um tablet, comprei o tablet maior que tinha disponível no mercado, para que tivesse uma área boa de visualização. E aí a gente fez um totem, né, fabricamos o totem aqui mesmo, e fizemos esses totens acoplado ao tablet, né, para que todos tivessem acesso aos terminais e pudessem fazer os apontamentos de produção, né. A gente está implantando uma tela para o pessoal poder acompanhar a programação de produção, que é outro ponto sensacional, né, porque a gente consegue mudar programações, muito dinâmico, totalmente gráfico. Então, você tem a tela que são cardzinhos, assim, que você, de repente, olha, eu programei errado, vai me gerar um gargalo, puxa o card para cá, joga para lá, puxa o outro, joga para cá, em tempo real você vê sua produção mudando, né? E isso gera uma produção puxada, né? Mas na parte de produção vai ser fundamental, porque a gente já percebe que o pessoal vê que tem afazeres, né? E uma coisa que é sensacional é que se a pessoa não aponta nada, ela fica em vermelho lá na tela. Então, gera uma preocupação do profissional de, peraí, vamos pensar que eu estou parado? Então, deixa eu apontar, deixa eu ir trabalhar, deixa eu fazer a minha parte. E no inconsciente ele acaba fazendo, né, o que ele tem que fazer, né? E a empresa ganha com isso e todo mundo ganha com isso, né? Porque o nosso ideal de empresa é criar uma estrutura de maneira que ela por si só, ela ande, sem depender dos donos estarem aqui olhando o tempo inteiro e preocupado com todos os setores, não. E eu queria emendar, querendo saber de você, qual mudança em termos de percepção de projeto a utilização do Nomus RP Industrial trouxe para você como gestor? Tá. Então, você vê, a grande dificuldade, sempre eu vou voltar para o assunto do sob medida, né? Então, você vê que, a partir do momento que você personaliza um produto, a gente personaliza todos os aspectos dele, desde a formação do preço de venda, até a engenharia do produto projeto, né? Até a maneira que ele vai ser instalado no cliente, tudo tem que ser personalizado e exclusivo para aquele cliente. Isso é extremamente custoso, porque demanda muitas horas de trabalho de todos os setores, né? E faz a gente acabar perdendo o negócio por conta dessa improdutividade. No modelo antigo, para a gente poder ter uma produtividade, eu teria que ter uma equipe gigantesca, né? Para a gente poder atender diversos produtos simultaneamente, né? Então, a métrica do sistema ajudou a gente a inverter toda a lógica de como eu trabalhava. O produto é o mesmo, o processo é o mesmo, o que inverteu foi a lógica de como conceber o produto, né? Então, antes, para você ter uma ideia, eu tinha uma página em branco, onde eu começava a desenhar o produto desde o nascimento dele, né? E a partir do momento que a gente conseguiu, de fato, classificar produto A de produto B, e criar a maneira de se produzir de cada grupo de produto, a gente criou um produto matriz, né? Ele é um produto já totalmente projetado, concebido, com a engenharia toda feita, né? E ele é a raiz de um produto novo. O que se tornou variável? Única e exclusivamente a medida. Então, assim, o que altera? Altera que se eu tenho um armário de 1 metro, de 1,20 m, 20 centímetros maior, mas o processo dele é totalmente igual. Então, foi a grande questão que realmente fez a gente dar essa alavancada. Então, otimizou em 70% a mão de obra de engenharia sobre o produto, né? Então, para você ter uma ideia, o tempo que se demorava, porque a partir do momento que você tem um equipamento automatizado, você tem que ter uma equipe dedicada a fazer a programação desse equipamento. Essa programação é feita no departamento de PCP, né? Então, quando você tem um produto que ele é personalizado, cada produto tem uma programação específica. Então, hoje a gente conseguiu fazer programações específicas para um grupo de produtos. Então, reduziu milhares de vezes o processo de programação de dobra, por exemplo, né? Então, a partir do momento que a gente criou uma métrica para a gente codificar o produto
Então, a gente utiliza a funcionalidade do sistema, que é o tipo de código estruturado. Então, a gente criou um código alfanumérico para o produto, né? Então, você tem um número sequencial, que é a identidade do produto, que é a única do produto personalizado, mas você tem um código alfa, né? Que ele é único do grupo. Então, o alfa se repete, e a identidade não. Então, assim, o produto ele é igual até metade do caminho, depois da metade do caminho ele passa a ser personalizado. Então, essa métrica da codificação, ela se transportou para o físico, porque o processo é assim. Então, a gente conseguiu padronizar 70% do processo, né? E o que faltou para se personalizar é a medida. Então, a gente criou um produto editável de rápida edição, né? Que a gente trabalha com software também de chaparia robustos, né? A gente utiliza o software da Siemens aqui, que é o Solid Edge, né? E ele tem esse potencial de a gente, com poucos cliques, transformar uma peça de uma medida para outra, né? Então, assim, o que eu demorava semanas para projetar, hoje eu projeto em questão de meia hora. Então, assim, é absurda a diferença de demanda de tempo que a gente tinha sobre um produto, né? Que hoje ela não existe mais, né? E aí padronizamos também toda a parte de descritivo do produto, porque esse era um grande problema, porque a gente tinha produtos similares, né? Com descritivos diferentes. E isso era uma dor de cabeça sem tamanho, porque às vezes eu fabricava exatamente o que eu já fabriquei há 2 anos atrás, e eu comecei do zero o projeto de novo, porque o cliente colocou um nome diferente e eu tratei ele como um produto diferente que não era, né? Então, a partir do momento que chega a solicitação de orçamento, a gente já classifica que produto que é esse, ponto. Esse é o primeiro ponto. Né? A partir que eu classifiquei o que é o produto, ele já tem uma linha de produção fixa para ele. Então, a gente já sabe como ele vai ser produzido. Né? E isso mudou totalmente o negócio, porque a gente otimizou, né? Quando estimava ter uma equipe de 10 pessoas na engenharia, hoje 3 pessoas dão conta e tem espaço. Então, assim, otimizou demais, e isso é revertido em preço mais barato, né, revertido em lucratividade, né, tudo que a gente consegue em desempenho é revertido no final em algum benefício, né, ou em preço mais em conta ou em lucratividade melhor. Né. Então, desde do começo da implantação, tudo que foi feito ajudou a gente a mudar realmente e moldar o negócio como ele é hoje, né? E foi essa maneira de pensar, a própria métrica do sistema é que fez a gente entender o produto de outra maneira, né? E isso foi fundamental para a gente poder realmente ter esse ganho aí e ter esse avanço. E para a gente poder finalizar o nosso caso de sucesso, eu gostaria que você elencasse algumas características que mais te chamaram a atenção, ou na Nomus como empresa, ou no sistema, no RP industrial, até aqui neste projeto. Legal. Bom, o que me chamou primeira atenção, né, foi realmente o módulo de chão de fábrica, que isso você não vê no mercado. Né? Existe, mas a preços de multinacional. Ninguém consegue competir. E o que você tem no mercado não chega ao chão de fábrica, dificilmente chega. E o ponto que me chamou mais atenção é justamente você ter um sistema que possa trabalhar com produtos sob encomenda. Porque sistema para trabalhar com produto padrão, isso é simples, né? Então, você tem um produto que você tem vale tanto e vende por tanto, acabou. Então, cria-se uma tabela de preço, enfim, calcula-se o produto, o seu preço é fixo, então você só vai alimentar o sistema com seus produtos, então tira do seu estoque e vende, então é muito simples. Quando você tem processo de fabricação envolvido, muda tudo, né? Porque você tem que gerenciar todos os aspectos do negócio no sistema, né? E isso você não tem no mercado, é muito difícil de encontrar. O que tem ou é muito caro ou é ineficiente, né? Então, o que me despertou a curiosidade do Nomus, eu fiquei quase 2 anos aí pesquisando sistemas, tive diversas empresas que fizeram visitas e tudo. O que me chamou muita atenção foi o custo extremamente acessível e compatível, né? Eu pago, assim, o que eu vejo vale o que é pago, né? É um investimento realmente que ele dá retorno, né? E
e a parte de fábrica integrada a todo o sistema do ERP é muito robusta, né? Então, ela te dá muito retorno, muita informação do próprio processo, né, em tempo real. E isso facilita muito a vida no dia a dia de quem está gerenciando, né? Porque muitas vezes fica coisa oculta, né? Voltando um pouquinho no comentário anterior que eu fiz, a gente tratava poucos pedidos por ano, né? Porque o meu mercado era outro. A partir do momento que eu diversifiquei bastante o nosso mercado, aumentou muito o número de informação para a gente poder gerenciar, né? E fica impossível você gerenciar isso sem um sistema, não tem como, né? Então, acontecia muito problema, porque são muito peças pequenininhas, a gente tem peças, às vezes, que a gente vende que eu não consigo nem cotar ela unitária, eu tenho que cotar ela por cento, por milheiro, porque são peças minúsculas que perdem até durante o processo, né? Então, são peças que às vezes se perdem dentro da fábrica, você não consegue nem saber onde ela está. Então, acontecia às vezes de você fabricar 2 vezes a mesma peça porque perderam, não acharam onde é que estava, colocaram em algum lugar que ninguém sabia onde é que estava. Então, assim, já começou a mudança aí, porque no sistema eu criei setores dentro da empresa, né? E então eu criei o setor pós-corte, onde todo o material vai ficar lá, esse setor existe dentro do sistema e existe no físico. E toda a rastreabilidade, os produtos todos identificados com etiqueta, cada um seguindo com a sua ordem de produção, então gerou um nível de organização dentro da fábrica, né, que ajuda muito, né, porque você consegue seguir o produto onde ele está, né, porque a partir do momento que você aponta e finaliza um processo, você já automaticamente sabe o setor que ele está, porque pela ordem de produção ele já pula para a operação seguinte, né, e você consegue, em tempo real, ver onde está cada produto na tua produção, né? Então, você vai direto ao ponto e você sabe, se o produto saiu do corte, ele tem que estar em determinado departamento. Você vai e localiza o produto rapidamente. Então, isso ajudou a operadora a não perder tempo, ajuda a gente a saber em que estágio de fabricação que se encontra cada ordem de produção, né? E facilitou muito. Então, esse ponto do chão de fábrica foi o principal que me fez ver no sistema uma grande vantagem, né? Mas como todo brasileiro a gente fica ali com o pé um pouquinho atrás, será que o vendedor está me vendendo real tudo aquilo que eles estão vendendo? Porque vender é fácil, né? Agora, entregar aquilo que você vendeu que é o X da questão, né? E assim, superou todas as minhas expectativas, tá? Estou realmente muito satisfeito com o trabalho que vem sendo feito, né? Tanto pelo o software que é robusto, tanto pela equipe da Nomos, que o suporte é muito bom, atende a gente muito rápido, em questão de minutos a gente tem resposta, né? O pessoal de implantação aqui, sensacional, pessoal muito capacitado, né? Então, assim, já passei em outras empresas por implantação, onde você fica à frente de uma implantação, e em dado momento você sabe mais do que o cara que está implantando. Eles colocam um trainee lá para ir até a empresa lá e o cara implantar. Então, você acaba descobrindo funcionalidades no sistema que a pessoa que está implantando não conhece, né? E uma coisa que eu vi a diferença nos técnicos aí da Nomos é que eles têm a resposta na ponta da língua. Qualquer dúvida que eu sempre tive, eu sempre fui muito bem assessorado, né? Então, ele via a necessidade e falava, não, isso aqui você resolve de tal maneira. E isso ajuda muito o direcionamento da implantação. Você não tem um delay de resposta, né? Porque às vezes você tem uma demanda que é imediata, você precisa resolver. E às vezes você não resolve aquela demanda, já surge outra. E aí existe um problema de você começar a embolar uma demanda na outra e no final nada se resolve, né? Mas eu percebi essa diferença. Então, na parte de implantação, sempre que surgiu uma demanda, ou por parte do suporte, ou por parte da equipe de implantação, isso era resolvido muito rapidamente, sem atrapalhar o processo de implantação, né? Isso realmente é diferente. Ronaldo, a gente realmente fica muito feliz em ver sua percepção positiva e também em ver a transformação que o ERP conseguiu causar no seu negócio em termos de profissionalismo, de gestão, de maturidade enquanto empresa. E eu, em nome de toda a equipe da Nomos, desejamos muito sucesso ao seu time da Inoxform e que vocês tenham ainda um futuro muito brilhante e com uma ascensão ainda maior do que obtiveram até aqui. Poxa, agradeço, tá? Desejo para vocês o mesmo, né?
E eu acredito que nós aqui, quanto empresa, nós como brasileiros, a gente só vai dar certo se a gente estiver unido, né? A gente vive num país onde empreender é um desafio sem tamanho, né? É muito difícil a gente começar, são muitas adversidades. Você ser competitivo num país onde tudo é contrário à tua ideia é muito complicado. E só com parceria, realmente, com pessoas comprometidas, com empresas que têm ideais iguais, é que a gente vai chegar lá. Então, eu desejo a vocês também tudo de bom, muito crescimento, e eu tenho certeza que a nossa parceria aqui vai ser por longo tempo, viu? Muito obrigado. Sim, nós que agradecemos, ficamos felizes por essa parceria e que seja duradoura e muito próspera. Você Legal. acabou de conferir mais um caso de sucesso Nomus RP Industrial. Se você gostou das informações que você assistiu aqui, pelo Ronaldo, o diretor da Inoxform, agende uma demonstração com um dos nossos consultores para poder ver como o RP Industrial também pode ajudar nos resultados aí da sua fábrica. Até a próxima!